Estamos aí com um acidente de percurso na história da Terra. Um acidente de percurso pode ser uma pandemia, pode ser um tsunami, pode ser um terremoto, pode ser uma coisa que interfira diretamente na vida de todas as pessoas. E nós estamos então com a pandemia. Nós já vimos aqui que, como crentes em Cristo, não existe condenação para a gente. Nós estamos agora vivendo uma nova dimensão. Como igreja, nós somos uma comunidade, uma nova ordem, que não existe na Terra, né? Agora nós estamos diante da pandemia. E o apóstolo Paulo fala da crise do pecado. No capítulo 8 ele fala da crise do pecado, e que a crise do pecado provoca uma desordem em toda a criação. Então, quando a gente imagina em cadeia alimentar, não, que esse come aquele, que come aquele, que come aquele, que come aquele, que come aquele, e aquele que não come nenhum, que é comido por todos, não é? Você tem o plâncton, que eu não sei o que come, mas ele é comido por tudo quanto é espécie, não é? Então, fica a percepção de que isso seria natural. Não é natural. Na criação, a Terra, o planeta Terra, abasteceria todas as criaturas. Então, todas as criaturas se alimentariam da terra e não das outras. Esse desvirtuamento por conta do pecado provocou, e Paulo revela isso, provocou exatamente esta situação de gemido. A terra geme, a terra não está funcionando de forma adequada, a terra está sendo gasta, a terra está sendo consumida, e isso por conta dessa quebra que o ser humano provocou ao pecar contra Deus. É disso que Paulo está falando. Mas a peste, a pandemia, essa desgraça que sobreveio sobre a humanidade no nosso tempo, é mais um gemido. É mais um gemido. Sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto, e nós, os que cremos, também gememos. O apóstolo diz: nós também sofremos por consequência do pecado, nós também vivemos num meio injusto, nós também vivemos num meio de rebeldia contra Deus, nós mesmos sofremos perseguições, maltratos por causa do nosso jeito de pensar. Nós, os que cremos, também gememos, e nós somos vítimas também da pandemia. Teve gente nossa que teve parente, teve gente nossa que foi embora. Então, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. O que podemos perceber aqui é que o apóstolo Paulo está dizendo que o crente pode ter esperança de que, não que a pandemia vai passar, mas é que se por acaso a pandemia não passar, a ressurreição dele está garantida. Se a pandemia passar, a ressurreição dele está garantida. Crente não tem que ter medo de morrer, pode sentir desconforto, porque não é natural morrer, mas não ter medo de morrer. Você chega numa certa idade assim e já fica pensando: Deus, eu não sei quanto tempo me falta para ir.
Mas olha, eu estou esperando com ansiedade aquele dia que a gente vai se encontrar face a face, viu? Sabe? Vai ser uma coisa muito interessante para mim. Você já está pensando assim ou não? Eu já. E estou pensando assim, Deus, eu quero ver se eu coloco tudo certinho para os advogados, com todo respeito aos advogados, não comerem aquilo que os meus filhos têm direito no inventário. Então eu quero arrumar tudo direitinho para que os meus filhos tenham o menor prejuízo possível. Mas na verdade, vai ser muito legal a gente se encontrar. Vai ser legal, a minha parte eu já fiz, já criei filhos, já pus gente no mundo, já trabalhei, já me aposentei, já me livrei de uma porção de coisas que tem outros que ainda estão construindo a vida, tem outros que ainda estão sonhando em casar, mas eu já fiz tudo isso. Agora, que coisa boa vai ser, só não me faz sofrer muito. O Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Então, diante dessa perplexidade, por que o Senhor levou um chefe de família com 43 anos de idade, que era pastor de igreja, e o Senhor decidiu que ele deveria partir por conta da pandemia? Gente, a morte é estúpida, eu vivo dizendo isso, a morte é estúpida. Qualquer tipo de morte nos constrange, qualquer tipo de morte nos machuca. E sem ser fatalista, mas lembrando que Deus tem o controle da vida e da morte, não precisaria da pandemia para Deus levar o nosso pastor de 43 anos de idade embora. Poderia ser qualquer outra coisa, mas Deus levaria, porque não é uma pandemia que faz a gente morrer. Se no Brasil nós temos 20 milhões de pessoas contaminadas, 19 milhões e 500 mil superaram a pandemia. Como é que você explica então esse fato? É porque Deus quis. E quando Deus quer, a gente não discute, mas a gente pede ajuda, porque sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito. Senhor, não entendo por que esse sofrimento, não entendo, não aceito esse sofrimento, mas a tua palavra diz que de alguma maneira esse sofrimento todo está cooperando para eu ser parecido com Jesus Cristo, então vamos lá. Usa isso para eu crescer. Não entendo, mas aceito. Então, eu peguei estatística desta semana, estatística do Brasil, e dá para perceber aqui uma curva, né, acentuada, e aqui na data está que o pico Everest da nossa pandemia ocorreu entre março e junho. Por incrível que pareça, a incidência maior de mortes ocorreu em março a junho deste ano. E vocês observam nesse gráfico de cá, a incidência de vacinação. Ou seja, nós estamos num processo de tentar alcançar a população do Brasil. E o verde mais escuro é de quem já recebeu
a segunda dose. Então, praticamente, 2/5 da população recebeu, 2/5 dessa população vacinada recebeu a segunda dose. É assim que o nosso país está tratando a pandemia. Então, quando a gente olha os números, é como eu falei, 20 milhões de infectados, registrados, catalogados, perto de 580 mil pessoas faleceram e o laudo do óbito foi pandemia, foi Covid. Em alguns casos que a gente sabe, isso é discutível. A pessoa morreu de outra coisa, mas colocaram Covid exatamente para obter uma vantagem financeira, parece. Não é? Só que nós temos gente da igreja e gente fora da igreja nesse processo. Então, nós temos gente contaminada e gente não contaminada. Bom, qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é a oração. A primeira agenda de uma pessoa que é uma nova criação, misturada numa nova ordem que é a igreja, é falar com Deus a respeito. E o apóstolo Paulo diz que a gente deve orar em situação não pandêmica por quem está no poder, para que tenhamos vida quieta, vida sossegada, para que os nossos governantes tenham sabedoria de governar. Então, a UPH tem como compromisso uma agenda de oração. Cada semana a diretoria da UPH tem que orientar os seus membros para dizer, vamos orar por isso, vamos orar por aquilo, vamos orar pelo prefeito, essa semana pelo prefeito, a outra semana pelo governador, a outra semana pelo presidente da república, a outra semana pela justiça, pelo legislativo, pelo executivo, pelas famílias, por isso, por aqui. Tem um monte de agenda. Então, qual é o desafio da igreja? Ter medo da pandemia? Não, orar. Especificamente orar pela pandemia. Orar pelas famílias que estão enlutadas. Orar por quem perdeu o chefe de família. Orar por quem ficou desempregado na pandemia. Orar, sem parar de interceder. A segunda coisa é que a gente precisa tomar os cuidados paliativos. Não importa se uma determinada autoridade diz assim, tudo isso é bobagem. Não importa. Se para sair na rua a gente precisa usar máscara, vamos usar máscara. Vamos nos comportar com inteligência. Vamos lavar nossas mãos. Vamos tratar o outro com distanciamento. O distanciamento é apenas físico. A gente não tem distanciamento emocional, não tem distanciamento moral, não tem distanciamento, a gente não tem distanciamento nenhum do Filho de Deus. E a gente, por causa do Filho de Deus, a gente não pode se arriscar a contaminar o outro. É por isso que a gente precisa se cuidar. Então, oração, bastante oração, mas também a gente precisa adquirir os cuidados paliativos e fazer a nossa parte de cidadania, com todas as pessoas, dentro e fora da igreja. A terceira coisa, é que se nós somos uma comunidade diaconal, nós somos uma comunidade do serviço. Gente, muitas vezes é na pandemia que a pessoa precisa mais da gente. Porque ela, teoricamente, tem que ficar isolada num quarto, né?
E como é que come? E como é que toma remédio? E como é que isso? E como é que aquilo? A pessoa fica isolada e por conta disso ela fica necessitada da gente. Ah, mas eu tenho medo de contaminação. Olha, se contaminar, você pode fazer parte dos 19 milhões e meio, ou você pode estar entrando na Kombi do Senhor. A Kombi nos meus tempos de solteiro é Jesus me chama. Porque a Kombi só tinha uma latinha na frente. Se você batesse, era a morte certa. Não tinha motor, não tinha nada que segurasse a batida. Jesus me chama. Se você fizer parte dos 500 que estão indo embora, não tem problema nenhum. O apóstolo diz assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas ele só conseguia dizer isso como filho de Deus. Eu não tenho mais nada a fazer neste mundo, acabou. Deus está me convocando para estar na sua presença, é para lá que eu vou, é para lá que eu quero ir. Então se entregue. Simplesmente a gente deve ter respeito pela pandemia, mas não medo dela. A gente deve se envolver com quem precisa, com os cuidados paliativos. Vocês imaginam se as pessoas que trataram de nós, esse time fabuloso de pessoas da saúde, que ficaram cara a cara com as situações mais críticas do ser humano, enfrentaram aquilo, todos os dias eles viam gente morrer. Se eles tivessem medo de ir, eles faziam isso por salário, por dinheiro. Em troca da subsistência da vida, eles precisavam ir para o hospital, precisavam ir para... Mas imaginem nós fazemos isso porque Deus ama as pessoas. Então, coragem, auxílio e a quem precisa. E a última coisa deste momento, o Lerose disse que eu podia falar quanto quisesse, é confiança na providência divina. Vocês já viram certamente alguma coisa na internet sobre como funciona o nosso cérebro. E vocês já viram diagramas, assim, de explosões dentro do nosso cérebro, né? E viram diversos caminhos que uma coisa pode tomar, porque são muitos neurônios, muita coisa ali, muita atividade. Vamos imaginar que a nossa vida fosse assim. Para a gente dar um passo, a gente tivesse milhares de alternativas diferentes. Qual delas seguir? Qual delas seguir? A gente pode inventar qualquer uma, pode ir para a esquerda, direita, para frente. A gente tem uma livre agência. Nós escolhemos, nós vamos ao supermercado, e um escolhe uma pasta de dente de uma marca, o outro escolhe da outra. E os dois escolheram uma pasta de dente. Usaram da livre agência. Mas qual é a melhor? Bom, na vida, só uma pessoa sabe o que é melhor para nós. Deus. Então, quando a gente põe o pé, o que a gente faz? Deus, orienta meu passo. E enquanto a gente estiver submisso à vontade de Deus, a probabilidade é que Ele nos leve para o fim de onde Ele pretende, com a maior segurança possível. Se nós vamos orar, se nós vamos cuidar,
se nós vamos auxiliar as pessoas valentemente, vamos deixar que Deus conduza tudo. Sem medo. Sem medo. Vamos nos envolver com as pessoas que necessitam de nós. Mesmo que não sejam mais da nossa família, sejam do vizinho. Porque aí nós estamos fazendo a obra de Cristo. Cristo curou gente que nunca mais deu atenção para Ele. Mesmo assim Ele curou. Ué, não eram 10? Onde é que estão os 9? Só esse estrangeiro veio até a gente? Então eu queria fechar. Você, homem cristão, é uma nova criação. Você, homem cristão, nova criação, compõe a Igreja de Cristo e ela não é nada comparável ao que existe na terra. Ela tem Cristo como cabeça e você como parte do corpo de Cristo. E a pandemia que nos traz tanta inquietação, é um momento de gemido da história. E nós passamos por ela também. O nosso papel é enfrentarmos a pandemia com paciência, com firmeza, nos envolvendo, cuidando de nós mesmos e deixando que Deus trabalhe o nosso futuro. Mas a gente não pode ser omisso. O Senhor Jesus diz uma coisa interessante: quem quer guardar, cuidar, proteger a sua vida, perde-a. Ela fica infrutífera, ela fica desnecessária. E a gente não precisa de homens crentes desnecessários na terra. Né? Então, Paulo diz que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Nós precisamos aprender que Deus está conduzindo a gente. Não é? E ele termina o capítulo dizendo: eu estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração? Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor nos deu ânimo para vir aqui, e o Senhor nos deu a oportunidade de refletirmos sobre a nossa nova natureza, como crentes em Cristo, sobre a natureza da igreja, que é o corpo de Jesus Cristo na terra, e também a questão da pandemia, que tanto nos assusta. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a olhar para ela como mais um dos gemidos, mais um dos sofrimentos que a humanidade tem, e que nós possamos ver na pandemia a tua mão nos fortalecendo para testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo por meio da nossa caridade, por meio da nossa atitude de desprendimento e de esforço diante da situação tão difícil que as famílias passam. Aproveitando o momento, nós imploramos a tua graça sobre todos aqueles que foram atingidos pela pandemia, com perdas irreparáveis nas suas famílias, e nós pedimos que o Senhor console, o Senhor fortaleça, que o Senhor dê sabedoria às autoridades para não brigarem entre si, mas tratarem a saúde do povo como sua prioridade. Que o Senhor nos conceda, ó Deus, ver homens e mulheres íntegros cuidando dos assuntos da saúde. E nós agradecemos pelo staff que é anônimo, de homens e mulheres que se dedicaram nos hospitais, nos laboratórios, em toda parte, para pesquisar e para fornecer medicamentos paliativos
e para tratar as pessoas que sofreram o que estão sofrendo. Abençoa todos nós aqui como teus filhos e concede, nosso Deus, que a nossa vida seja uma vida muito abençoada na terra e que nós nos encontremos com o Senhor com a promessa irrefutável da Tua palavra de que nós seremos ressuscitados à semelhança do Teu Filho para vivermos eternamente na Tua presença em santidade e justiça. Abençoa cada vida que está aqui. Nós agradecemos por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém.